Então, queridos irmãos, mais uma vez se faz 18 horas e estamos reunidos através deste meio de comunicação e envolvidos pelas vibrações amorosas da cúpula espiritual do lar e do nosso querido mentor, Fabiano de Cristo. Damos graças por este momento e pela bendita oportunidade de vida na carne e na terra, escola das nossas almas, onde nos é oportunizado o crescimento espiritual. O Evangelho de hoje é do capítulo 17, a parábola do semeador, itens 5 e 6. Ei-la na íntegra. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas através de parábolas, falando-lhes desta forma. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas erguendo-se em seguida o sol, queimou-a, e como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas por um tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas, vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos, e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitarem-se os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para quem esses ensinamentos são letra morta e que, como a semente caída em lugares pedregosos, não produzem fruto algum. Essa parábola encontra uma aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não extraem consequências nenhuma deles, porque só os veem como objeto de curiosidade? Ou aqueles que só procuram o que há de magnífico
nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que, depois de ouvi-las, continuam tão frios e indiferentes quanto eram antes? Não simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmos? Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem frutos? Vale agora a nossa reflexão. Que tipo de solo somos? Estamos produzindo bons frutos? Qual o verdadeiro sentido da nossa vida? Estamos aproveitando esta reencarnação para o nosso crescimento e daqueles que nos cercam? A vida na Terra tem um objetivo, uma finalidade. As nossas sucessivas reencarnações são oportunidades que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, nos oferece para resgate de faltas cometidas e semeaduras mais felizes. Porque hoje, esta doutrina de amor nos esclarece por que aqui estamos, para onde vamos e que a morte não existe. Que a vida do Espírito é eterna e que devemos usar o nosso livre-arbítrio para vivê-la com gratidão, semeando boas ações. Que as dificuldades ora vivenciadas são o reflexo de nosso passado não tão bem vivido, mas que pode ser modificado pelas nossas ações presentes para um futuro mais digno, mais consoante com as leis divinas. Deus é amor, não pune. Antes nos concede inúmeras oportunidades de sermos bons semeadores, verdadeiros cristãos. Aproveitemos, pois, muita paz